os eletrotécnicos e a autovistoria predial. Este é o tema da primeira palestra do primeiro Seminário Nacional de Eletrotécnica e Eletromecânica do Sistema CFT-CRTs. Para falar sobre este assunto, convidamos o técnico industrial, engenheiro civil, Rodrigo Bordalo, especialista em otimização de processos de gestão e construção. Os mediadores serão o técnico industrial e presidente do CRT Rio de Janeiro, Gilberto Palmares, que se faz aqui presente. Gostaríamos de convidar, então, o presidente do CRT, Gilberto Palmares, para que possa ser o mediador desta palestra. Rodrigo Márcio de Jesus Bordalo é engenheiro civil, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com foco em pesquisa e desenvolvimento. Possui conhecimento aprofundado em normas técnicas e especialização em otimização de processos de gestão e construção, com destaque para a aplicação prática das normas técnicas e a segurança em edificações. Tem conhecimento técnico e aprofundado para inspecionar sistemas elétricos prediais, incluindo painéis, distribuidores e a segurança geral da instalação. Experiência em auditorias de sistemas de gestão integrada, revisão de processamentos executivos, procedimentos executivos e operacionais, e adequação às novidades tecnológicas do mercado. Habilidade comprovada na produção de laudos técnicos detalhados, com a indicação de ações corretivas e prazos, essencial para a autovistoria predial. Experiência em treinamentos de equipes operacionais e na retroalimentação de setores como suprimentos, operacional, projeto e produto, disseminando conhecimento sobre novas tecnologias e materiais sustentáveis. Atua na concepção e manutenção de certificações, com foco nas conformidade com normas que garantem a qualidade e a segurança das construções. Bem-vindo e boa palestra. Pessoal, primeiro, de novo, em nome da diretoria do CFT e da diretoria do Rio de Janeiro, agradecendo o Rodrigo Bordalo de vir socializar o conhecimento, a experiência dele conosco, e dizer o seguinte: essa primeira mesa do nosso seminário tem tudo a ver com algumas lutas que estão sendo travadas. O deputado Luiz Paulo, que acabou não podendo ficar, porque está tendo sessão da Assembleia Legislativa agora no início, ele já deu um spoiler. Em 2013, teve um acidente grave num prédio aqui no centro da cidade, que depois foi ver que o acidente pode ter sido causado por um descuido com algumas cautelas que têm que ser tomadas na vistoria e na manutenção de qualquer prédio. A Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro acho que tomaram uma medida positiva, importante. A iniciativa do deputado Luiz Paulo foi aprovada no mesmo ano uma lei estadual que está em vigor até hoje, que determina que os responsáveis por qualquer prédio residencial, comercial, os síndicos, têm que periodicamente contratar empresas ou profissionais devidamente qualificados para realizar a vistoria do prédio de uma maneira geral. Como é que está a situação do ponto de vista da construção civil, elétrica, enfim, esgoto. E isso numa busca de dar mais segurança a quem mora e a quem trabalha em prédios, sejam pequenos, sejam grandes. Uma lei importante. Quando essa lei foi feita, o nosso conselho ainda não existia. A nossa lei é de 2018, a lei federal, e o conselho é de 2013. E a lei, ela tem um aspecto que nós estamos lutando para alterar,
porque ela faz referência apenas a arquitetos e a engenheiros como profissionais capazes de fazer autovistoria. E nós, e também os engenheiros e arquitetos, sabem que os técnicos, nas suas várias modalidades, têm formação e conhecimento para realizar autovistoria. Aliás, se for ver no concreto, as autovistorias, eu já olhei diversas situações dessas, são coordenadas por profissionais técnicos. Só que, como é compreensível, natural, por uma disputa de mercado de trabalho, essa questão não avançou. Em 2019, o deputado, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, apresentou um projeto de lei, 1556 de 2019, que, se transformado em lei, corrige essa questão. Quer dizendo que também o profissional técnico, devidamente registrado no Conselho, apresentando, obviamente, registrando termos de responsabilidade técnica, é profissional habilitado para fazer vistoria. Só que a gente está nessa luta e até hoje não conseguiu alcançar um resultado positivo. Nós achamos que a luta é feita com debate, com informação. 5 profissionais eletrotécnicos do Rio de Janeiro entraram com ação na Justiça, o CRT e o CFT juridicamente não podem iniciar essa ação, questionando o aspecto da lei municipal do Rio de Janeiro. E é interessante, Bordalo, que no conteúdo dessa ação tem uma comparação técnica. Nós pegamos, em universidade que forma arquiteto, a carga horária e as disciplinas da área de elétrica que são aplicadas a arquitetos, e o mesmo do eletrotécnico. E está comprovado ali que, pelo menos na área de elétrica, o eletrotécnico, agora o profissional de nível médio, tem uma formação com alcance muito maior do que o arquiteto. E nós dissemos para os arquitetos locais, nem por isso a gente considera que o arquiteto não seja qualificado para fazer autovistoria. O que a gente tem defendido é que, seja engenheiro, seja arquiteto, seja técnico, tenha uma certificação, tenha algum tipo de formação específica para qualificar o profissional melhor com vistoria. Nós não defendemos que só o eletrotécnico, não. O eletrotécnico, o técnico de edificações, vários profissionais técnicos são habilitados para a autovistoria. Essa ação foi entrada, no caso do eletrotécnico, por uma questão de estratégia. Porque o eletrotécnico, a própria lei federal, o decreto 90922, diz que o eletrotécnico pode desenvolver um projeto até 800 kVA. É um absurdo. Se eu posso desenvolver um projeto até 800 kVA, porque eu não posso, dentro de uma certificação, tendo uma formação específica, fazer vistoria. Isso é importante, porque no Brasil todo, aqui, deve ser a mesma coisa, aqui no Rio de Janeiro, em torno de um número superior a 30% dos profissionais técnicos registrados são profissionais que trabalham por conta própria. Têm pequenas empresas, trabalham como autônomos e trabalham prestando serviço à sociedade. Então, é importante para defender o espaço de trabalho dos profissionais técnicos e é importante para a sociedade que passa a contar com uma gama mais ampla de profissionais. Eu encerro dizendo aqui que nós, inclusive, conversamos uma época com o Secov, com a instituição que administra condomínios, para explicar para ele, dizendo, nós não somos contra a lei é importante, e que nós queremos é dar uma gama mais ampla de profissionais que vocês possam contratar. Então, estou fazendo isso só como uma fala inicial para passar para o Rodrigo Bordalo. Eu passo aqui agora com muita alegria e com muita honra, em nome de todos nós, a palavra ao nosso companheiro Rodrigo Bordalo. Bom dia, obrigado, presidente, pelo convite. Marcelo também, que foi um dos interlocutores lá, nesse convite. Agradecer a presença de todo mundo, não é, nesse processo. Indo logo, né, direto para o tema, não sei se tem algum problema, eu sou professor, não consigo falar sentado. Posso ficar em pé? Desculpe, sabe que professor não tem como ficar sentado falando, não. O objetivo, só quando eu fui convidado, né, para falar, o objetivo era aqui debater um pouco o que o Gilberto já falou sobre as leis, né, e o que está para vir aí, né, com um projeto de lei também referente
ao Eletrotec e como ele pode ter frente para ele nesse mercado aí da autovistoria predial. Então, começar com uma introdução aí básica, né, só da estrutura. A gente vai falar um pouco sobre legislação também. Entrar também num roteiro, o que se precisa ter, né, numa autovistoria, quais responsabilidades que vão estar envolvidas nesse processo, e a gente fecha aí no final com espaços aí para perguntas. Não é? Inicialmente, né, quando a gente fala em autovistoria predial, principalmente quando eu estou voltado para o público do eletrotécnico, não é? Então eu gostei de colocar uma imagem aqui de um acidente, não é? Principalmente quando eu não tenho a segurança das edificações resguardadas, não é? Então, uma das principais importâncias, né, da autovistoria é manter a segurança da edificação. Aqui a gente está dando um exemplo básico, é claro, que a gente está voltado para o público eletrotécnico, mas isso vai também para a área estrutural, para a área de incêndio e por aí vai. Né? Então, essas falhas elétricas vão ser os principais causas aí de incêndio, que vai ter um exemplo que o Gilberto comentou sobre um acidente há um tempo atrás, num prédio aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, a autovistoria, né, ela vai trazer essa segurança como? Não é? Analisando e identificando, não é, que riscos são esses que essa edificação tem, né? Como ela pode ser monitorada, em que ela está embasada, né? Qual o processo que deve ser seguido, que segurança isso vai trazer, não só física, mas também jurídica, para os atores que estão ali envolvidos nesse processo, né? Então, a gente fica aí um pouco com essa importância da autovistoria. E aonde entra o papel do eletrotécnico? Né? Conforme já comentado também pelo presidente, o técnico, né, é aquele cara do chão de fábrica. Então, trazer essa ideia de um planejamento e um dimensionamento seguro para instalações vai ser uma das vertentes principais para o processo de autovistoria. E como isso vai vir? Através da inspeção e manutenção. O próprio técnico, mais tarde a gente vai comentar um pouco mais na frente dos slides, ele também tem essa autonomia para determinar qual o prazo, não é? Ou também um plano de manutenção específico para a edificação. E como isso ocorre? Basicamente, pela execução e essa supervisão das instalações. A gente vai entrar também um pouco a fundo como é que não é, essa supervisão e como é que ela se detém aí, trazendo essa segurança para todos os envolvidos no processo. Trazer também a garantia legal para o processo, a responsabilidade, porque um técnico ele é certificado e ele pode manter essa segurança para a parte legal e ética também profissional, e fechando também com a educação da cultura da segurança, que é a principal aí para esse processo, que você diminua, não é, as chances de riscos de algum colapso numa edificação. Falando um pouco sobre legislação, não é, a principal legislação que a gente tem é 6.400, que é de autoria do deputado, que estava aqui, não é? E ela é de 2013, né? E ela tem um fato que é muito curioso, que com a gente também não... O pessoal não costuma relatar, que eu vou já frisar direto. Obriga, não é, as edificações a fazer a autovistoria periódica, mas não só para os prédios residenciais. A gente fala muito residencial e comercial, mas também para os prédios públicos do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, talvez esse seja um próximo passo, não é, que tenhamos que tomar, não é, como sociedade, para também resguardar esses processos de segurança também nos ambientes públicos que nós rodamos por aí. E ele vai criar o laudo técnico de vistoria predial. Né? E como é que funciona? A partir do habits lá do prédio, né, se o prédio tem menos de 25 anos de vida útil, ela tem que ser essa autovistoria no mínimo a cada 10 anos. E se o prédio tem mais de 25 anos, a cada 5 anos. Não é?
Então, mas depois eu vou comentar com vocês, essa autovistoria, o profissional também ele pode diminuir esse prazo, dependendo daquilo que for visto e daquilo que ele relatar, que daqui a pouco mais na frente vou mostrar para vocês o que tem nesse relatório que ele vai relatar. O que abrange, não é, a Lei 6.400? Estrutura, fachada, marquise, empena e telhados. E para quem não é da área de construção civil, a empena vai ser uma parede, tipo uma parede cega que tem nos telhados, não é? As instalações elétricas, um pouco a nossa praia aí, hidráulicas, sanitárias, eletromecânica, gás e incêndio, e também as obras de contenção, sendo, não é, obrigatória se a certificação tem mais aí de 3 pavimentos e área construída de 1.000 metros quadrados. Beleza? Responsáveis, não é? Condomínios e proprietários dos prédios. O governo, como a gente falou lá, o governo municipal e estadual também, tratando, não é, de prédios públicos, nesse caso. E o síndico, não é, que ele é esse canal de interlocução dos proprietários condôminos, não é, com esse processo de autovistoria. E que sanções de responsabilidade pode acontecer se isso não for cumprido? Não é? Basicamente, o síndico ele pode responder civil e criminalmente por isso, né, sendo solidário aí a essa falta aí de manutenção na edificação. E a prefeitura, mesmo com aqueles prazos, né, ela pode solicitar laudos complementares, de acordo com... Foi feita uma autovistoria, mas a prefeitura pode solicitar alguma coisa complementar sobre aquilo, né, e aplicar também as sanções aí administrativas nesse processo. Agora a gente vai lá para a lei vigente, o projeto de lei 1556, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar. Basicamente, ele, conforme já foi dito também pelo Gilberto, todo mundo relatou, muito importante para essa discussão aqui agora. Ele, basicamente, o que ele vai propor? Alterar lá a 6.400 que a gente estava falando em alguns artigos, principalmente com a inclusão dos técnicos industriais, não é, para realizar essa autovistoria, dentro das suas limitações, é claro. Não é? No segundo artigo da lei, ela também comenta sobre o que né, o técnico de eletrotécnico, gostei de frisar isso, que ele pode, o que está disposto, o que ele pode, né, se responsabilizar. Basicamente, a demanda de energia elétrica até 800 kVA, como também já foi dito aqui, e exercer atividade desenhista na sua especialidade. Então, esse trecho aqui também está lá na 9.000, não lembro, 9.200, não lembro agora. 9.200, porque dá atribuição, não é, do técnico. E o projeto de lei concretiza essa ideia para todo esse processo. E o projeto de lei também traz uma outra ideia central muito boa para esse processo, que é relacionado à obrigação das construtoras e incorporadoras entregarem as plantas e todos os projetos relacionados a não só com novas construções, mas também reformas e demolições, ao órgão público contendo o nome do registro e os profissionais que são responsáveis por aquele projeto. Então, ou seja, essa lei, né, abre uma porta muito grande, digamos assim, para os técnicos e ainda de que é o nosso lugar, que é onde a gente tem que estar, não é? Bate um martelo para todo esse processo. No panorama, também um outro panorama, a autoria também vai abranger as edificações como fachada, telhados, instalações. Isso aí ela também ratifica lá o que está na Lei 6.400, todo aquele processo, tudo que é feito na autovistoria se mantém, né? E também existe uma lei municipal, que é um decreto 37.426, que vai impor uma periodicidade aí um pouco ainda menor, né? De 5 anos para essa autovistoria, e
cria um outro processo que também hoje não está em atividade constante de prefeitura, onde o profissional habilitado lá pela autovistoria, ele tem que informar a prefeitura através de um formulário eletrônico o que foi feito, os prazos e o acompanhamento também desse processo de autovistoria predial. Né? Responsabilidades legais aí do eletrotécnico. A primeira, gostei de frisar, é essa imagem aqui. Né? O cara não registrado, ele não tem responsabilidade legal para fazer nenhum desses processos que a gente vem relatando. Então, o eletrotécnico ele vai estar habilitado pela 9.222, que é aquele trecho que a gente falou do artigo 2, o que ele pode fazer, não é? E o que ele tem de frente com isso? Ele pode executar, fazer essa manutenção, operacionalizar os sistemas elétricos de baixa e média tensão, elaborar projetos e assim vai, não é? Por todo esse processo aí, o pessoal que já é de eletrotécnica já está bem ciente de todo esse processo do que o cara precisa. Mas o que eu gostaria de frisar, a importância disso, não é? O cara registrado é a segurança para todos os envolvidos, não só você como profissional, mas também o contratante e, no caso de condomínios, os condôminos também que vão estar nesse processo. E todo o processo legal. Sem o registro, não funciona. Isso aqui é só um resumo, de tudo que a gente já falou. Os órgãos reguladores, os termos de responsabilidade técnica estão tão atrelados a essa responsabilidade legal. Então, todo serviço técnico tem que ter essa TRT, isso também não vai ser diferente da autovistoria predial também, as leis que estão envolvidas, que responsabilidades o técnico tem em todo esse processo e o objetivo. Sempre, né? A gente vem sempre repetindo essa palavra. Segurança. Né? O que a gente tem como grande objetivo é a segurança de todos os envolvidos nos processos. Aí, indo um pouco mais para a abrangência direta, né, da autovistoria predial, mas para instalações elétricas, né, o que ela vai abranger lá? Principalmente as condições gerais da instalação, níveis de oxidação, não é? Exposição de materiais, de cargas expostas, dispositivos de proteção e segurança, quadros, DRs, IPD e por aí vai, os condutores e os componentes, como eles estão dispostos dentro de uma edificação, qual o nível de deteriorização deles. Também pode ser abordado um pouco de a própria demanda, se está sendo atendida, não é? Nesse laudo. As instalações complementares, incêndio, automação, que necessitam basicamente da interferência da instalação elétrica, e também fica, não é, como abrangência para a vistoria de instalação elétrica, e a conformidade técnica e documental. Não é? Se tudo aquilo foi visto lá, na realidade está com conformidade, não é? Em todo o processo de abrangência da vistoria da instalação elétrica. Que relevância tem o laudo, né, e as suas validades? Voltamos lá novamente para essa palavra, garantia de segurança. Né? Sem segurança, eu vou basicamente prevenir todos os riscos. Eu vou evitar incêndio, eu vou evitar algum tipo de acidente. Né? Base para manutenção. O que é isso, base para manutenção? Como os usuários precisam tratar aquele sistema de instalação elétrica. Tratar como? Qual vai ser a periodicidade? Como é a manutenção? De quanto em quanto tempo isso tem que ser visto? Então, no laudo técnico, isso também tem que ser relatado. E o valor legal daquela responsabilidade. A gente volta. Profissional certificado, dentro das suas atribuições, isso vai ter uma validade jurídica. Não é? Não só para as fiscalizações, né, de prefeitura, governo e por aí vai, também para seguros, no caso de
Os seguros de condomínio, que são obrigatórios, né, você ter esse laudo em dia, e os acompanhamentos de manutenção também. Vão ser, hoje, em algumas que eu tenho participado, tem servido até de barganha para negociação dos seguros condominais. Então, um condomínio que tem um plano de manutenção, tem um laudo bem feito, ele consegue sentar com a seguradora, não é? E barganhar ali melhores preços, mostrando que os riscos deles são menores, né? E a transparência da administração com todas as pessoas envolvidas lá nesse processo. A validade do laudo vai seguir os preceitos lá da 64, que é o quê? Lá para os prédios com mais de 25 anos e menos de 25 anos, mas, né, o profissional ele pode reavaliar esse prazo. Isso é muito comum aí nas vistorias que tem participado, a gente alterar, não é, esse tipo de validade, basicamente quando você vê como ela é tratada pelos usuários. Quando você tem usuários que têm mais permissividade em deteriorar aquilo, você apresenta um laudo, no seu laudo, indicando uma validade inferior, não é? Até como uma forma de resguardar você como profissional também o acompanhamento daquilo tudo. De todo aquele processo, principalmente aí, o desgaste, corrosão, infiltração e por aí vai. Que garantia de segurança isso vai ter? A segurança técnica comprovada, ou seja, voltando lá para aquele assunto do profissional certificado, tem conteúdo intelectual voltado naquilo tudo e tem base científica naquele controle, conformidade legal para as leis que são cobradas pelo poder público, a credibilidade, não é? Diferente, é um profissional, é um técnico que vai estar fazendo aquilo. A validação formal lá através do TRT, não é? Que vai indicar que aquilo dali tem um profissional certificado realizando aquele laudo, e a rastreabilidade de toda a manutenção e vistoria. Que rastreabilidade é essa? Através do processo de controle de manutenção, você consegue ter um histórico de quais são os equipamentos ou quais são os conteúdos que sofrem maior degradação, né? Isso, por exemplo, pode ser mais visto, assim, principalmente na área de civil, algum ponto que fica muito exposto a uma infiltração. Opa, ali vai ter, eu preciso ter uma atenção especial e talvez até um prazo inferior, não é, para reavaliar aquilo novamente. Às vezes, 10 anos pode ser um prazo que já caiu na cabeça de alguém, uma marquise ou por aí vai. E a mesma coisa acontece também no setor elétrico. Tem alguma coisa que delimita um maior risco, esse risco tem que ser avaliado pelo profissional nesse critério aí de rastreabilidade e transparência do serviço. Então, frisando, laudos elaborados por pessoas sem registro profissional não têm validade legal. É simplesmente um papel, não é? Então, o síndico, por ser responsável legal por aquele processo, ele tem que ter, não é, essa sensibilidade de contratar o profissional certificado para fazer o trabalho e correndo o risco de sofrer algumas sanções, como negligência e por aí vai, né? Agora, um roteiro, não é, para essa vistoria elétrica. Primeiro, sempre a gente inicia com uma coleta de informação. Pego todas as informações do cliente, principalmente se existe plantas, se eu tenho memoriais descritivos relacionados à edificação, se existe laudos anteriores, se tem lá alguma anotação de outras áreas, não é? Se tem um histórico de manutenção do condomínio, agendo um acesso aos quadros, todos os quadros, tem que olhar todos os quadros, não é? Confirmo lá os EPIs que vão ser necessários para fazer todo esse processo e registro os dados iniciais, que são os dados do imóvel, não é? Passo por uma inspeção visual, não é? Verifico lá a organização do quadro, se ele, por exemplo, está identificado, todos os circuitos, se a identificação do circuito está condizente com a realidade,
não é? Se eles estão afixados, ou, dependendo do tipo de quadro, trancados de forma correta. Procuro ali, por exemplo, alguns sinais que são indicativos que já tem algum problema, como corrosão, infiltração, ou alguma improvisação que pode ter acontecido, e dou andamento a esse processo. Verifico lá os quadros e os componentes, a distribuição, os barreamentos, os bornes, dispositivos de proteção, checo os apertos das conexões, dos terminais, não é, dos dispositivos lá de proteção, se existem sinais de oxidação, se existem sinais de alguma exposição de alguma parte energizada sem proteção. Avalio o espaço, não é, entre a distância dos condutores e elementos metálicos, não é, se isso ocorrer. Continuando. E como eu verifico agora? Que testes eu faço? Lembrando, isso aqui eu fiz uma coisa mais generalizada, tá? Nem sempre são necessários, não é, todos esses tipos de ensaios. É claro que lá na inspeção visual, na primeira inspeção, você começa a detectar. Né? Na coleta de dados, você já inicia se todos esses testes que a gente vai relatar aqui vão ser prioritariamente obrigatórios, né, serem feitos. Então, testo lá com o multímetro a continuidade, com alicate de amperímetro das correntes, estão envolvidos, os isolamentos com megômetro, não é? Para, de alguma forma, ver se as tensões estão de acordo com os condutores, se os circuitos estão na capacidade normal, ou se eu tenho alguma fuga lá, né, de alguma fase, ou algum valor lá que se compara aí referente ao que o fabricante determina. Então, o que eu avalio aqui na realidade é medir esse isolamento, né, entre essas fases. Resistência lá ao aterramento. Basicamente, que nas vistorias que a gente tem feito, né, por aí, os técnicos que nos acompanham, basicamente, na resistência, por exemplo, ao aterramento, o pessoal costuma utilizar mais esse método de 3 polos. Os técnicos de eletrotécnica não vão entrar nesse. Ou o clamp, não é? Que é basicamente lá os dois com o uso do termômetro ou a fixação das barras lá no sangue, variado de acordo com essa trena, para verificar se a resistência para o aterramento está muito baixa. Não é? O teste de dispositivo diferencial com o testador do RCD lá, para verificar os DR e o RCD, se eles estão na realidade com aquele processo de desarmando no caso de alguma fuga de corrente, e também impedância de loop, não é? Para ver lá se tem alguma atuação coordenada lá de proteção do condutor, ou seja, alguma fuga de impedância nesse processo. A avaliação lá do aterramento. Eu confiro com a malha de aterramento. Isso aqui costuma ser uma situação muito crítica, porque às vezes, na grande maioria das vistorias que a gente faz por aí, isso aqui às vezes está debaixo de um concreto lá, mas não tem como. Você tenta descobrir aquilo e buscar e fazer algum tipo dessa análise, verificando isso, ou pelo menos uma parte dessa malha, né, para verificar como é que está a situação dela. Testa a continuidade do painel com a estrutura, né, no aterramento, e fecho com a presença lá dos DR, se eles estão basicamente desarmando em algum processo desse de fuga de corrente. Avaliando lá os condutores e conexões, verifico a bitola se ela está de acordo com a corrente e a distância, não é, do comprimento dela. Isso você pega trechos, tá? Eu estou comentando isso, a gente sabe que um prédio é muita coisa, pode fazer isso tudo. Mas isso você pega por amostragem. Por amostragem você define lá qual vai ser o risco maior na alimentação, na grande maioria das vezes é na alimentação. Então, na alimentação, ou uma pequena área comum, e faz esses tipos de análise. Não tem como fazer tudo. Né? Principalmente quem fez um condomínio de 400 unidades. Cara, é impossível. Não, um trabalho de 400 unidades. Então, basicamente, você foca lá na área comum em alguns pontos mais críticos e vai fazendo essa análise.
inspeciona se está tudo isolado, se tem rachadura, se a fixação, as rotas de passagem disso nos condutores, e checa algumas tomadas, interruptores do real funcionamento deles, né? As instalações de integração com incêndio, né? E sabe que algumas obras, né, tem um sistema de proteção contra incêndio pressurizados, que existem algumas bombas que trabalham nesse sistema. Então, o objetivo aqui, como técnico eletrotécnico, né, basicamente não é ver o sistema, não é, de instalação, e sim a alimentação dele, não é? Como é que está lá a alimentação, a iluminação de emergência dos andares, as bombas de incêndio, verificar os painéis de comando dessa bomba, não é? No caso de sistema pressurizado, sim ou não, confirmar essa interligação do alarme de evacuação, não é? E então, como você viu, sim, a interligação com a prevenção de incêndio. Avaliando os riscos, não é, e as conformidades desse processo, tudo isso que a gente viu lá, basicamente você lista as não conformidades, não é, dos riscos na realidade que estão ocorrendo e os que são equipotenciais de acontecer e propõe melhorias para aquilo tudo. Cruza o resultado com as normas, não é? Cruza o resultado com as normas e classifica o risco definindo a prioridade. Então, lá no relatório, você vai propor, não é, que melhorias, não é, qual o risco do que você verificou, o prazo, e liga isso tudo com as normas vigentes, né? 5410, NR10 e por aí vai. O laudo. Incluir no laudo lá as identificações, não é, do imóvel, o básico. Descrever as anomalias de tudo aquilo que a gente viu até agora, de forma detalhada, tudo colocando imagem, não é? Data nas fotografias, impondo, dizendo qual é o risco daquela anomalia, digamos assim, que foi verificada. Por que esse risco é importante? Se o risco é pequeno, médio, elevado, para no relatório, quando você passa esse relatório para os responsáveis, não é? Você propõe as melhorias. Ali não termina o trabalho. Termina quando essas melhorias são feitas e você retorna para verificar. Não é? Então, você indicando quais os riscos, se é pequeno, médio ou elevado, você já dá lá, já mostra para o síndico, não é, por exemplo, aonde ele tem que começar a atacar. É claro, nos elevados. Não é? E você também indica o prazo para que isso ocorra. Não é? E lembrando lá da responsabilidade do síndico, o síndico é o cara que vai pegar essa informação e vai passar para os outros condôminos e acompanhar também esse processo. Inserir lá, não é, o termo responsabilidade técnica, não é, para dar voz legal para aquilo, para afirmar que todo aquele processo, indicar o que deve ser feito e o plano de manutenção para aquilo tudo, impondo prazos e por aí vai, não é? E sugerir o armazenamento desse laudo, não é? Sugerir, mas a gente sabe que esse cara tem que guardar, é um documento legal, mas ele tem que guardar, porque a qualquer momento a prefeitura pode chegar e solicitar esse laudo, e esse tem que estar em mãos e todo mundo saber aonde todo esse processo tem que estar. E com isso, não é, eu tento aí de alguma forma explicitar de forma bem rápida, não é, terminando aí com vocês, de forma bem rápida, tudo o que esse processo de autovistoria e o quanto de mercado a gente tem, não é, como eletrotécnico, para trabalhar nesse processo. Né? A gente aqui, como município, não é, cidade, né, do Rio de Janeiro, ainda tem muita residência, prédio comercial, e não vou nem falar prédio público, com pendências de autovistoria. E isso é uma frente aí de trabalho, para nós como eletrotécnicos também trabalhar. É claro que a gente viu, tem outros processos, né, na autovistoria. A autovistoria ela não é uma autovistoria do eletrotécnico, é um trabalho interdisciplinar.
não é? É um trabalho que vai envolver o pessoal de civil, vai envolver o cara de eletromecânica, vai envolver o cara de mecânica também, em todo esse processo. E tem frente para todo mundo, não só os engenheiros e arquitetos, mas também nós técnicos também nesse processo. E, para terminar, eu deixo uma frasezinha aí: a vistoria passa, mas a responsabilidade permanece. Então, o trabalho não termina quando você preenche a TRT e entrega o laudo. Não. Ela se mantém. Se mantém em quê? Em você acompanhar todo aquele processo, né? Em verificar o plano de manutenção, em voltar novamente para ver se tudo aquilo que você citou naquele processo, não é, foi feito ou está sendo acompanhado, não é? Então, cabe aí a gente também, até vocês, como muitas pessoas aqui devem morar em algum tipo de condomínio, cobrarem também aos seus síndicos. E aí, como é que está principalmente nos prédios com mais de 25 anos? É igual carro velho. Quanto mais tempo, mais problema dá. Não adianta, isso é normal, né? Então, quem mora num prédio com mais de 25 anos, chega para o seu síndico e cobre. E aí, como é que está o laudo de autovistoria? Está em dia? Né? É um segurança, voltando para todo mundo, e é isso que a gente tem que acompanhar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Eu vou pedir aqui o socorro do universitário do mestre de cerimônia, porque agora a gente tem um espaço de tempo, mínimo que seja, para alguém do plenário que acompanhou que queira fazer alguma indagação ou fazer alguma observação. Então, Por favor. alguém... Lá atrás, alguém levantou o braço, não dá para achar. Só para eu ver lá quais são antes de passar. Alguém mais? 2, 3. 4 pessoas, fechou? É bom que quem for falar se identifique, dizendo onde é que é, o que é, para a gente poder passar a seguir. Então, tem 4 pessoas inscritas. Pode falar, Cláudio. Bom dia a todos. Eu sou Emerson Torman, sou conselheiro do CRT 01 pelo DF, e eu gostaria de fazer uma pergunta acerca do que foi dito aí durante a explanação sobre a lei, o projeto de lei, né, que quer alterar a atuação dos técnicos industriais. Até onde eu entendo que o técnico tem atribuição, seja lá qual for a área, de eletrotécnica ou da parte civil, né, o técnico em edificações, para fazer a vistoria, ele não tem limitação alguma. As limitações que determinam as nossas leis e os nossos regulamentos tratam apenas de projeto. Então, não teria necessidade nenhuma para a gente poder avançar na nossa autonomia de atuação, retirar essas limitações de 800 kVA, porque, não, na minha opinião, pelo menos, não faz nenhum sentido limitar para vistoria e geração de autovistoria e esse serviço de geração de ensaios e laudos na atuação do eletrotécnico, eletromecânica e assim por diante. Obrigado. Quem foi o seguinte, eu combinei com o Bordalo, os 4 falam, depois a gente retorna para ele. Quem foi a pessoa seguinte que levantou? Não, você foi o terceiro, só para ver, teve uma outra pessoa aqui. Então passa para ele. Depois o nosso companheiro está lá atrás. Teve mais alguém. Foram 4. A todos, bom dia. Não vou me apresentar, que todos já me conhecem. Só alguma observação que eu quero fazer. Por exemplo, com relação a sistemas de aterramento em residências, eu não vou tratar de parte industrial, que é outro problema, mas em residências, muita gente faz um aterramento para o chuveiro, para isso e aquilo, e para equipamentos eletrônicos. Não pode. Aterramentos para chuveiros e carcaça de alguns componentes, como máquina de lavar e outros, é um tipo de aterramento. E para sistemas eletrônicos, outro tipo de aterramento, independente daquele. Você não pode usar o mesmo aterramento para todos. O segundo ponto que eu quero colocar é o seguinte:
dentro da área elétrica, você tem instrumentos. E, para mim, pela experiência que eu tenho, e trabalhei muito com sistemas industriais, o instrumento mais indicado e mais necessário para o eletricista chama-se megômetro. Por quê? O megômetro vai identificar qualquer fuga existente em cabos ou bobinagem de motores ou grupos geradores, principalmente em regiões onde você tem clima quente e úmido. No caso, por exemplo, da região amazônica, o clima lá é quente e úmido. Então, o problema de vazamento é muito crítico e crônico. Então, realmente, o megômetro é uma ferramenta importantíssima, principalmente na área industrial. É isso aí, gente. Muito obrigado. Companheiro, lá atrás, tá? Ó. Ela vai te levar. Ah, você está com som já aí. Pois. Sou agente de fiscalização do CRTRJ, Renan Barros. E a minha pergunta, professor, vai no seguinte caso. Ontem nós estivemos visitando, numa fiscalização, a Subcoordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de uma das regiões do Rio de Janeiro, e ali a pessoa responsável pela área, ela esteve afirmando que em residências, principalmente quando não se trata de prédios, quando se trata de casas, o próprio proprietário ele poderia assumir uma responsabilidade na hora de apresentar um habite depois principalmente numa revalidação, uma vez que já teve um laudo técnico na hora da construção do equipamento. E isso fica complicado, para nós fiscalizarmos, e principalmente para os técnicos, uma vez que é um leigo apresentando a compatibilidade da residência dele com a sua moradia, E como que a fiscalização ela pode agir, e principalmente os técnicos eles podem agir nessa situação, uma vez que tem que ser feita a revalidação, como o senhor mesmo falou, periódica daquele laudo que foi dado, da qualidade da construção, e alguns órgãos continuam aceitando que um leigo forneça esse laudo para validação da sua residência. Nosso companheiro aqui. Aqui na frente, ó. Ele aqui, ó. Bom dia aos palestrantes, Foi muito boa a sua colocação aí, eu estou observando bem, vocês estão de parabéns, viu? Na formação até dos slides, bem esclarecido. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Primeiramente, eu sou conselheiro federal do Pará, não me identifiquei, desculpa. A minha pergunta é, qual seria a periodicidade para uma vistoria, assim? Como você sugere, assim, uma programação, algo dessa natureza? Antes aqui de retornar para o Bordalo, eu vou ousar também fazer duas indagações, se somando às demais companheiros. Ele chamou a atenção, na fala dele, que os prédios públicos também devem ser alvo de vistoria. E eu queria fazer uma indagação. Você tem um conjunto enorme de prédios, de condomínios, de conjuntos residenciais, de comunidade de baixa renda, que às vezes tem a dificuldade, inclusive, de pagar com regularidade o condomínio e que também correm risco. Se não seria o caso também, nesse caso, a gente extrapola a questão técnica, não só a questão de opinião, de fazer uma luta para que o poder público, o próprio poder público municipal, tivesse a responsabilidade também, nesses casos, de encaminhar um processo de autovistoria. Outra questão é o seguinte, um síndico, quando ele vai contratar alguém, uma pequena empresa, ainda mais se for um prédio que não é muito grande e tal, eu vi um debate na Alerj, que eu achei interessante, quando foi debater esse projeto, em que alguém, não sei nem se foi o deputado Luiz Paulo, falou, olha, eu equiparo um prédio a uma cidade. Então, você, para fazer uma vistoria, vistoria, você precisa de vários saberes. Agora, um síndico, olhando a questão realística, ele às vezes não tem recurso para contratar várias naturezas, vários profissionais. A gente defende que o eletrotécnico, o técnico de edificações, que uma série de profissionais podem fazer isso, porque embora ele tenha um saber que se limita a algumas áreas, se ele tem experiência no prédio, ele pode. Por isso é que a gente, inclusive, defende o debate
sobre a certificação, qualquer que seja o profissional, você alinhar um conjunto de medidas e de saberes que são necessários para poder a pessoa fazer a vistoria. Então, queria também saber o seu entendimento a respeito. Nós vamos fazer o seguinte, ele vai responder esse conjunto de perguntas, nós tínhamos fechado a inscrição, mas depois a gente ouve a sua pergunta, retorna para ele, e ele aí fala, tá bom? Bom, a primeira lá do companheiro, não é, basicamente, não é tirando, né? Não sei se eu estiver errado, você me corrige. Não é tirando a determinação do técnico de 800 kVA, não é? Basicamente, isso está sendo incluindo no projeto de lei. Isso já existe na 92, esse direito está lá, não é? O projeto de lei, basicamente, ele inclui essa característica lá. Eu tenho a lei, posso te colocar depois aqui. Ah, entendi. Não, eu estou falando da 6400. A 6400, ela não dá o poder para o técnico fazer. O que a lei está trazendo, a projeto de lei, é basicamente colocando esse direito lá, né, do técnico poder participar desse processo. Ok, Né? e além do direito de participar, ele tem o direito de fazer vistoria, autovistoria, em qualquer capacidade de energia. Não tem limitação quanto à capacidade do sistema elétrico. Sim, sim. Só um instante, é porque tem vários debates dessa questão, ele tem razão. O que a gente está usando como argumento não tem a ver com 800 kVA, é que é um absurdo uma lei estadual ser impeditiva de que um profissional técnico realize a autovistoria, e aí usou como um exemplo. Se um eletrotécnico, pela lei, pelo decreto 90922 de 85, pode fazer um projeto, coordenar um projeto até com essa capacidade, é só uma comparação. É um absurdo dizer que esse mesmo profissional não pode realizar uma simples vistoria. Entendeu? Não é o debate se deve manter. A gente pegou isso como um exemplo para fortalecer o argumento, no caso o eletrotécnico, mas também os outros profissionais podem realizar a autovistoria. Agora, respondendo ao nosso irmão lá do CRT, se eu entendi bem, né, acho que a autovistoria não é qualquer pessoa, aquilo que a gente falou, que pode fazer. Mas você comentou sobre a BITS. A entrada no processo de ABITS, qualquer pessoa dá. Não é? Ele apresenta os projetos, que todos estão certificados, qualquer pessoa dá. É diferente do processo de autovistoria. O processo de autovistoria, aí volta toda para aquela certificação que é necessária. Não sei se é isso que você comentou. Né? Você falou um pouco de ABITS. Não, no ABITS o cara pode entrar. Então, o que basicamente é aquilo que a gente está colocando aqui, colocando na fala? É colocando responsabilizações em quem tem responsabilidade. Não é? Técnica e legal para fazer aquilo. Né? Na cidade aqui do Rio de Janeiro, as apresentações do laudo é necessário. Então, você tem que fazer um cadastro inicialmente lá, não é, como engenheiro, para apresentar o seu laudo lá de autovistoria. Então, assim, eu não desconheço, nunca vi nenhum caso desse de alguém leigo, usando essa palavra, não é, apresentar um laudo desse, né, de forma legal que represente conteúdo lá de segurança jurídica para todo mundo. E respondendo ao nosso conselheiro da Amapá, não é? Pará. O prazo, não é? O que eu acho legal para isso? Eu acho que, sim, acompanhando muitas obras que eu tenho visto por aí, construção civil são mundos diferentes. Não é? Você tem um mundo das grandes construtoras, que, vou ser sincero para vocês, respeitam as normas, e você tem, diga assim, chamar de mundo paralelo. Né? Eu estava numa obra em São Gonçalo outro dia que nenhum apartamento tinha um DR. 296 apartamentos foram entregues com nenhum apartamento tinha um DR. Não é? E, tipo assim, então você tem que avaliar todo o conjunto. Quem foi que construiu,
não é? Isso também entra as pessoas que vão utilizar, como é que é o TINA dessas pessoas com a utilização, entendeu? Bater um prazo, tem que ser de 2 em 2 anos, de 10 em 10, de 15 em 15, não é? O que vai determinar também, lá na auto-vistoria, também o técnico, né, a pessoa que vai acompanhar esse processo de vistoria, tem que ter essa visão de perceber, não é, o quanto aquilo se deteriora para ele botar essa periodicidade, né? Agora, se eu fosse chutar um prazo para isso, eu acho que nos primeiros 5 anos faria uma para determinar os prazos posteriores. Né? Mas hoje, aqui falando do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente tem é aquilo. Menos de 25 anos, 10. Mais de 25 anos, 5 anos. Não é? Então, pessoal, antes de fechar, porque nós tínhamos limitado, mas você tem mais uma pessoa querendo fazer uma indagação, e a gente retorna para ele, fecha essa mesa. O mestre de cerimônia, logo após, vai anunciar a continuidade da programação. Bom dia a todos e todas. Sou conselheiro federal. Meu nome é José Anchieta de Moura, sou conselheiro federal pelo estado do Piauí. E tenho uma vivência de 40 anos no setor elétrico. E a minha área foi muito ligada aos sistemas de grande geração e grande transmissão e de grande distribuição. Ou seja, atuando nas subestações, nas usinas. Então é um mundo totalmente diferente do mundo em que nós trabalhamos na construção civil. Ou seja, não é a minha experiência na construção civil, mas também é possível a gente fazer um paralelo. Porque dentro da indústria, dentro das usinas, dentro das subestações, nós também temos as estruturas de construção civil. Nós temos os serviços auxiliares que alimentam os equipamentos e nós temos as nossas instalações que também são alimentadas pelo próprio sistema elétrico interno da empresa. Para isso, você tem lá um transformador voltado para a alimentação civil, internamente a empresa, e nos circuitos elétricos que trabalhamos como os serviços auxiliares. E serviços auxiliares é exatamente os grandes painéis que alimentam os sistemas de supervisão e de proteção. Então, a partir desse princípio, nós temos que ter o cuidado para que esse sistema esteja plenamente em condições de funcionar adequadamente. E isso também levando para o paralelo no caso dos prédios e também no caso dos conjuntos habitacionais, ou quem sabe até em áreas já, vamos dizer assim, definidas por um órgão público. Nesse caso aí, nós temos algumas situações e é exatamente o grande perigo que existe para a sociedade, para a população, para os consumidores. Nós temos, dentro dessa supervisão, que ela deve ser periódica. Quem é que tem que ter essa periodicidade? É exatamente os gestores que devem dizer assim, olha, eu preciso fazer periodicamente a inspeção. Lá no meu condomínio, eu preciso fazer uma inspeção periodicamente. Ou seja, é agir antes do acontecer. A política do apagar o fogo é que é uma política muito usada na nossa vida cotidiana. Mas evitar o problema é que é outra coisa. Se nós fazermos o exame periódico para identificarmos as nossas necessidades, o nosso físico, nossas doenças, o sistema elétrico ele deve ser visto também desta forma. As instalações elas vão sendo usadas na medida em que o poder econômico aumenta. Então, veja, você construiu um conjunto habitacional para uma categoria ou para um nível de sociedade. De repente, o nível dessa sociedade, ela altera completamente. E o sistema elétrico está lá funcionando da mesma forma lá do período de 20 anos atrás. Quando, de repente, você consegue perceber um quadro de distribuição, ele está para pegar fogo. Por quê? Porque aumentou muito a potência consumida, o consumo de energia aumentou muito.
e aí começa o aquecimento. Para exatamente identificar onde é que existe aquecimento, tem um equipamento próprio. E você sai lá, tipo raio laser, em cada quadro de distribuição, você sai periodicamente observando se há ou não aquecimento. As próprias conexões também, com o tempo, elas vão sofrendo alterações. As vibrações acontecem naturalmente. Então, na usina, nas subestações, o que tem? Tem exatamente a termovisão, que é uma área que cuida exatamente para identificar as conexões que estão aquecendo, porque vibrou, folgou, criou o ponto quente. Daí o princípio para o incêndio. Isso também acontece nas residências e nos prédios. Então, se o síndico não dispõe dessas informações, ele precisa realmente passar por um treinamento e por um esclarecimento nesse sentido, para que as providências sejam tomadas e evite que aconteça um incêndio no prédio. Então, nesse caso particular, eu estou colocando como uma contribuição, mas eu sei que o colega que está aí à frente, o professor que está aí, ele também sabe disso, mas o difícil é você levar isso ao conhecimento da sociedade. Então, se você tem na entrada do prédio, você tem lá um conjunto de documentos que a própria NR10 exige. Eu tenho que ter um conjunto de documentos que me diz como é que está o meu sistema, como é que está todo o diagrama, onde é que eu chego, onde é que eu saio, como é que eu verifico. Então, isso aí também. Os projetos estão sendo alterados, as edificações foram modificadas. Os projetos foram vamos dizer assim, atualizados? Muitas das vezes não. Então, é preciso realmente ter periodicidade para que a gente possa identificar esses problemas exatamente com profissionais preparados. É onde o técnico deve ser levado ao conhecimento da sociedade e valorizado. Olha, eu preciso ter um técnico responsável aqui porque meu prédio já está para pegar fogo. E se esse profissional não vier aqui fazer uma inspeção periodicamente, é exatamente nesse sentido que a gente tem que valorizar a categoria, mostrando os riscos que a sociedade tem e precisa realmente da assistência dos profissionais, assim como o médico é importante na nossa vida, que periodicamente vamos lá no setor médico. Então, muito obrigado, desculpa aí o tempo, porque é muita coisa para a gente falar. Vamos aplaudir o nosso companheiro conselheiro Anchieta. Eu vou passar a palavra ao professor, o profissional Bordalo, mas já agradecendo, né? Essa é uma luta que o CRT do Rio de Janeiro, com o apoio dos demais CRTs e CRT, vai continuar travando, porque nós achamos que valorizar os técnicos e técnicas é assumir lutas concretas para garantir o seu espaço de atuação, o seu espaço de trabalho. E repito aqui, tanto a lei estadual quanto a lei municipal são leis importantes, mas elas têm essa característica que nós não aceitamos, que é não reconhecer no profissional técnico a condição, a habilitação para realizar a autovistoria. Nós achamos que isso é um problema para os técnicos e é um problema para a população, é um problema para a sociedade. Eu encerro fazendo até um comentário. Numa das vezes em que a gente debateu isso com o CAU e com o CREA, eu achei interessante, eu não vou aqui citar o nome, que um arquiteto antigo, veterano, uma figura legal, competente, um conselheiro que estava lá dos arquitetos, ele não aceitou, porque a nossa proposta de entendimento era juntar os 3 conselhos, montar um programa de certificação para engenheiro, para arquiteto e técnico e oferecer à sociedade, não é direcionar. Que isso é que seria trabalhar de forma séria. Sabe o que esse arquiteto nos propôs? Não, a gente pode discutir na lei e criar a figura do auxiliar de fiscalização, que é desempenhado por técnico. Nós falamos, o técnico não é auxiliar de fiscalização, não. Não é auxiliar de vistoria. O técnico é um profissional capacitado, habilitado para realizar a autovistoria. Então, está aí esse impasse e a gente vai continuar travando essa briga. E debates como esse ajudam a somar força, entendimento, acúmulo de informação para a continuidade da nossa briga. Eu, antecipadamente, aqui em nome de todos nós, agradeço o professor Bordalo e passo a palavra dele, a ele para alguma consideração final que ele acha importante fazer. Exatamente.
Exatamente. Pois é, exatamente a fala, a apresentação do professor Bordalo levantou essa questão que você falou. Quando fala do decreto 9922, nós estamos falando do decreto exatamente que regulamentou a lei que criou a profissão de técnico. Conselheiro Sérgio Ricardo, a Lei 5524 de 1968, que criou a profissão de técnico digital, como todas as dificuldades que são criadas pelos técnicos, ela só veio a ser regulamentada 17 anos depois, pelo decreto 9922 de 1985. Por isso que ele fez a referência e a gente também é isso. Mas eu passo a palavra ao professor. Bom, só duas falas. Primeiro, falar para os que não são cariocas, né? Sei que tem muita gente aqui de outro estado. Para quem não é fluminense, melhor ainda, né? Acompanhe nos seus estados como anda, não é, esse processo de autovistoria, se existe normatização, como que está, não é, a inclusão do técnico nesse mercado. E agora nós, não é, fluminenses, cobre o seu deputado o andamento desse projeto de lei, não é? Porque isso vai trazer frente de trabalho para a gente. Trazendo frente de trabalho para a gente, não adianta esse negócio estar lá engavetado. A gente tem que cobrar mesmo, tem que ir para as redes sociais e para isso caminhar, né? Vai, conforme o presidente falou, trazer embasamento jurídico para a gente trabalhar. E, não se estendendo muito, mais uma vez agradecendo, né, a todo mundo, a paciência e o convite. E estou aí à disposição, qualquer coisa. Dá uma salva de palmas agradecendo. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnicos industriais valorizados, sociedade protegida.